me atrapalha não, viu? Pode deixar ela gritar, não me atrapalha em nada não. Fica tranquilo. Nós adultos temos que estar com o ouvido afiado, amém? Afiado. Numa guerra, você escuta a sua voz de Deus? Não. Você escuta a voz de Satanás, você escuta todo tipo de voz. Você que tem que saber discernir. Aqui é de Deus e aqui não é. O soldado que é de Deus e o que não é. Você conhece, tem várias coisas que identificam. Se a gente buscar dentro da palavra de Deus, são várias coisas que identificam. Aqui nós vamos ler hoje a parábola do joio. Você já ouviu várias e várias vezes, várias pregações sobre o trigo, sobre o joio, sobre essa parábola. Essa parábola também é uma parábola, logo depois da parábola do semeador, que ela é explicada. Mas tem parábolas aqui que não são explicadas. Tem parábolas aqui que são 2 versículos, 1 versículo. Mas o que vem de Deus, em 10, em 100 ou em 1 é a mesma coisa. A palavra de Deus se renova a cada dia, porque é a vontade de Deus. Deus não envelhece. Amém? Deus não envelhece. A palavra de Deus não envelhece. Nós envelhecemos e passamos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os céus e terras vão passar, mas a palavra de Deus permanece. Então nós temos que estar atentos a isso. Porque muitas das vezes, quando a gente volta para dentro de um texto tão simples, de palavras tão simples, que muitas vezes, não, pastor, eu podia trazer uma palavra do Velho Testamento bem complexa, para mim, sabe, maquinar na minha cabeça e tudo, e perder a bênção? Podemos sim, podemos trazer qualquer tipo, qualquer coisa, mas nós somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito do Senhor esse dia tem me chamado a atenção para essas coisas. Será que nós entendemos mesmo as parábolas? Será que nós entendemos? O Senhor começou a nos explicar, e eu creio que você está lendo e buscando aí na palavra de Deus, nos evangelhos, todas as palavras que tem aí. Mas será que nós entendemos? Porque se nós vamos entender só de uma visão, querido, é uma palavra velha. Mas se nós deixarmos o Espírito de Deus falar em nós, enchermos com essa palavra, já é outra história. Aí o mover é outro, aí a história é outra. Então eu espero, querido, que você entenda. Primeira coisa, querido, joio. Joio é uma erva ruim. Joio é uma erva que cresce junto com o trigo, mas ela é ruim. Ela não é uma erva boa, é uma erva que danifica as outras, é uma erva que pode contaminar as outras, é uma erva que por si só não serve. Quem trabalha no campo sabe muito bem disso. Das ervas que servem e que não servem. O que se pode comer numa selva e o que não pode comer. Quem vive dessas coisas, naturalmente dizendo, conhece. Muitas vezes você ouviu aqui dessa palavra para dentro só da igreja. Hoje eu vou trazer essa palavra para fora da igreja. Quantas vezes nós já trouxemos mensagens e outras que você ouviu no seu tempo de evangélico, de crente, né, que o joio está dentro da igreja? Sim, tem um joio dentro da igreja? Tem. Mas o joio que está dentro da igreja, querido, aquele joio de desobediência, de incredulidade, de facção, de mentira, de aproveitos, querendo tirar proveito em tudo, por causa da palavra de Deus, esse o Espírito de Deus nos revela. Esse o Espírito Santo fala e mostra a você quem é e quem não é. Porque pelo fruto se conhece. Esses estão no nosso meio, mas não são os nossos. Esses é que vão ser os opositores das coisas de Deus. Esses são os vasos de desonra. Isso dentro da casa de Deus. Vasos de desonra. Aqueles que vão contestar sempre uma palavra. Ou eu não vejo bem assim porque Deus me revelou de outro jeito. Então já está provado que é joio. Porque se não for o mesmo Espírito, está alguma coisa errada. Porque o que testifica pela palavra, primeiro, ela vem do Senhor. Segundo, é o Espírito Santo quem revela, quem traz a tradução, quem traz a forma e a condição para a vida atual, para a vida de hoje. E se o seu espírito não está anelado ao Espírito Santo e você já tem uma outra resposta da palavra, você já perdeu.
Você pode ouvir uma pregação, queridos, que talvez ali o pastor, o pregador daquela noite defendia uma tese e você pegou o bonde andando e não entendeu. Ou então entendeu só o que cabia a você. Quando você ouve de novo, você acha que aquele pregador pregou errado. Você não sabe, você não estava no contexto. Mas se o Espírito é o mesmo, brota no seu coração a verdade, brota no seu coração a resposta de Deus. Então, antes da gente julgar qualquer coisa, antes da gente conjecturar qualquer coisa, antes da gente apontar qualquer coisa, escute o Espírito Santo, para que você não condene ninguém e não venha a ser condenado. Muitas pessoas me condenaram pela palavra que eu trago, que é do Espírito de Deus, que é a vontade de Deus. Eu até pedi a Deus misericórdia, mas não depende só de mim. Porque bondade e severidade estão no Senhor. Então não posso fazer muitas coisas tem hora. Por quê? Porque questionar aquilo que o Espírito de Deus está falando, criticar ou então levar um sorriso maligno daquilo que Deus está revelando. Não aceitar porque feriu. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus que a ferida que o Senhor abre em nós, Ele fecha. A ferida que Satanás abre no povo de Deus, na sua vida, no seu casamento, nos filhos, em tudo, no seu ministério, quando ele entra, ele tem dó, não é a ferida que não cauteriza, é a ferida que ele te machuca, é a ferida, se não tiver a misericórdia de Deus, você sobra. Mas a do Senhor não. Ele trata e cura quando nós deixamos. Quando nós deixamos. Quantas vezes o Senhor falou com Judas, abriu uma ferida no coração dele, ele não mudou. Abriu-se uma ferida no coração de Pedro, quando o próprio Jesus falou assim: Pedro, você está pronto para me seguir? Hoje mesmo você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Abriu uma ferida, ele chorou amargamente, mas ele buscou o Senhor, ele buscou o perdão do Senhor, ele buscou a palavra de Deus, ele buscou todo o ensinamento que ele teve olhando para o próprio Deus, face a face, e ele não morreu. Isso que muda a história de um discípulo, isso que muda a história daquele que quer fazer a vontade de Deus. Aí nós crescemos. Então as coisas dentro da casa de Deus, querido, são reveladas, não se preocupe não. Não se engane que o anticristo sai do meio da igreja de Deus. Não se engane que os opositores saem do meio da igreja de Deus. Não se engane que as coisas assustadoras saem do meio da igreja de Deus. Se você não se assustar com nenhuma dessas coisas e continuar olhando para o alvo, continuar para o caminho, continuar seguindo o Senhor, essas coisas não te atingirão. Mas quando você não está totalmente dentro da palavra de Deus, essas coisas vai te atingir. Vai, atinge. Um sorriso não engana a Deus. Uma palavra ensaiada não engana a Deus. Pode enganar o leigo, pode enganar aquele que não tem Espírito de Deus, mas não engana aquele que está caminhando junto com o Senhor. Amém? Escute o que o Senhor vai falar com você. Vamos dividir essa parábola em 2 partes. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 24. Escute. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo, ou do pai da família, dirigiu-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos?
ou seja, tirar o joio? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então darei aos encarregados da colheita juntem primeiramente o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no celeiro, ou no meu celeiro. Amém? Então, vamos lá, vamos trazer um entendimento disso aí, queridos. Muitas das vezes, como eu disse para vocês, é trazido essa parte aqui para dentro da igreja também, como nós aqui relatamos. Mas essa parábola, em primeira mão, era para trigo fora da igreja. É o trigo fora da igreja. É o trigo que está andando junto com o joio. Andando junto com o joio. A primeira parte nós vamos entender que é para isso. E a segunda vai completar isso no seu coração. Deus te pergunta hoje, meu irmão. O texto é muito claro. Nós arrancamos o joio? Não. Como eu, você, nós, povo de Deus, andamos no mundo, andamos no campo com o nosso convívio com o joio. Como você anda lá fora no seu dia a dia com o joio? Em dados momentos, queridos, muitas vezes nós temos o joio como bênção. O Senhor usa o que Ele quer, dá providência que Ele quer, manda aquele, quando o Senhor dá uma ordem para alguém te servir, não importa quem, mas a ordem vem de Deus. O seu agradecimento tem que ser para com Deus. E muitas das vezes, no mundo espiritual, nós não estamos entendendo essa palavra. No mundo natural tem o respeito, tem tudo. Mas nós somos naturais e espirituais. Somos pessoas que estamos aqui em carne e osso, mas habita em nós o Espírito de Deus. E se nós não vigiarmos, que nós passamos Jesus Cristo para segundo lugar, e temos aquele que em dado momento ajudou, em dado momento trouxe uma palavra, alguma coisa, que parece ser 100%, mas não é, porque é joio. Porque é joio. Se nós não tivermos a palavra 100% de Deus em nós, nós somos joio. Nós somos joio. Porque se eu tiver a palavra de Deus 99%, 1% é meu, eu começo a engrandecer, eu começo a achar que eu sou o tal, eu começo a fazer coisas que não é a vontade de Deus. Nós temos que estar atentos a essas coisas. Então, como anda o seu convívio, querido? Será que em dados momentos você tem um joio como bênção na sua vida? Não é crente não, mas me abençoou. Cuidado, para você não virar escravo deles. Cuidado para você não virar fantoche na mão deles. Quando o Senhor fala aqui ao nosso coração, meu irmão, não se engane, já começa uma guerra no inferno. Quando você propõe no seu coração ir para a casa de Deus, já começa uma guerra no inferno. Para te tirar dessa visão, para te tirar da presença de Deus, para que a palavra não penetre em você, para que a resposta do Senhor não venha. Não se engane, não se engane. Então muitas das vezes nós temos colocado Deus em segundo lugar, a sua palavra em segundo lugar, e as outras coisas em primeiro lugar. O coração do homem é coração enganoso, meu irmão. Se não voltarmos para dentro dessa palavra, nós podemos ter um problema. Se o nosso intuito lá no mundo, lá no campo, não for levar as pessoas a Cristo, não for fazer com que esse joio se transforme em trigo, pelo poder de Deus, que haja libertação, aquilo que está fechado, brota. Tira tudo que é ruim, brota trigo. Se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Se nós caminhamos com uma pessoa anos e anos, tempos e tempos, tem um pouquinho só de tempo,
tempo e não falamos do reino de Deus, não falamos da palavra do Senhor, não falamos da salvação, nós estamos enganando a nós mesmos. Está vendo como o Senhor traz uma parábola que você já ouviu inúmeras vezes, resposta totalmente diferente? Quando o inimigo semeou o joio, quando nós dormimos. Quando nós dormimos. Quando você dá uma cochilada, meu irmão, o inimigo lança o joio. O inimigo joga o joio. Olha o versículo 25. Se é isso ou se não é. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Então, muitas das vezes, querido, você dá uma cochilada, você dá uma dormida nas coisas de Deus, você dá uma relaxada nas coisas de Deus, e aí é lançado na sua vida, no seu coração, porque você não estava sendo aquele sentinela nos muros de Jerusalém, você não está sendo aquele sentinela que ora pela sua família, você não está sendo aquele sentinela que intercede e pede o favor de Deus na sua entrada e na sua saída, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para a sua mãe. Você é aquele que não está na torre de vigília. Você é aquele que já não ora muito mais como orava antes. Você é aquele que não acerta o alvo, porque a sua oração ela é desviada por causa daquilo que fica na sua cabeça. Sabe que Deus está respondendo? Sabe que Deus está ouvindo? Ah, será? Aí eu ouvi uma palavra, o cara não é crente não, aquela mulher não era crente não, mas o que é isso? Deu um tapa de luva em mim. Você engano, meu irmão. Você engano. Você engano. Quem tem a palavra de sabedoria é crente. Somos nós. Não estou desfazendo de ninguém não. É por causa da palavra de Deus. Quando Jesus veio à terra, Ele trouxe a nós todo o entendimento daquilo que nós ficamos enganados, nós éramos joios. Mas no princípio nós éramos joios. A terra foi criada para maldade? Não. Quem que fez ela ser maldade? Quando o povo distanciou de Deus, todo mundo virou joio. E vem de geração em geração, e o Senhor vem cuidando de geração em geração. Então, se o primeiro propósito, meu irmão, não é levar a verdadeira história de Cristo aos corações, não as histórias fantasiadas, querido. Não as histórias que precisam de tanta coisa, não, mas a história verídica do amor desse Senhor que entregou a vida dele por nós. Não de só dia, sabe? De semana da paixão, semana não sei de quem, isso, crente faz isso, faz aquilo. Não, estou falando da palavra verdadeira. Então, quando dormimos, acreditando que estamos bem, bom, já semeei o trigo, ó, nós já ali fazemos o que o Senhor mandou, o que o pai da família mandou, o que o homem do campo pediu. Semeamos o trigo. Mas não vigiou o trigo. Muitas pessoas vêm para a palavra de Deus e você é o discipulador dela. Vem para lá, Deus, você largou para lá. Não, continue semeando, continue cuidando, continue olhando a terra como é que está, se não tem bicho lá, se não tem um ataque. Vigia a sua e a do outro. Eles dormiram. Muitos de nós estamos dormindo. Muitas vezes nós dormimos como, querido? Quando vem dúvida no nosso coração. Essa palavra de Deus mesmo? Isso é certo mesmo? A Bíblia é verdade mesmo? Não é assim que o Joio pergunta para nós? Não é, meus irmãos. Veja como o Senhor está falando com você hoje. Quantas pessoas chegou para você na sua vida, tanto de não crente como crente, talvez até você mesmo. Ah, será que essa Bíblia será que é verdade? Será que existe o céu e o inferno? Será que existe demônios e anjos? Será que existe isso ou aquilo? Será? A dúvida. A dúvida. Quem tem dúvida não entra no céu, meu irmão. Quem tem dúvida não se acerca para a porta estreita. Porque a larga oferece as dúvidas. Muitos revoltam. Muitos revoltam. Pede uma coisa no coração, Deus fala que não vai dar. Aí o pastor falou e não aconteceu. Mentira, já estava no seu coração aquilo que você queria e Deus falou não, e você insiste em culpar alguém. E você insiste em omitir a verdade, aceitar a verdade de Deus. Que coisa, quando dormimos. Não o sono do cansaço,
de um dia o corpo precisa de um descanso. Não é isso que eu estou falando, não. Estou falando de dormir espiritual. Achar que todo mundo é de Deus, achar que todo mundo é bênção, achar que todo mundo é bacaninha. É isso que te separa de Deus. O joio foi semeado quando você dorme no seu campo, para você começar a esquecer de Deus, a revoltar porque Deus não fez. Quer ver uma coisa pior? A desinteressar pelas coisas de Deus. Aí é triste. Quando não sabe, orar para quê? A igreja para quê? Servir Deus para quê? Aí hora que mesmo Deus responde. Será? Por que não posso ir lá? É o mesmo Deus. Será? O próprio Jesus nos alertou, queridos. Se falar que eu estou lá no campo, não vá. Se falar que eu estou lá no norte, não vá. Se falar que não vá. Por que não está lá? Ele está aqui. Aí é dentro de cada um de nós. Isso é pela fé, queridos. Isso é trigo. Isso é trigo. Quando você, isso não habita em mim. Eu preciso de ouvir o Espírito de Deus que habita em mim. Queridos, como nós andamos no mundo? Como nós somos vistos no mundo? Nós somos vistos como trigo. Temos nossas falhas, nossos erros, mas quando nós voltamos para Deus e buscamos conserto em Deus, Ele é fiel para não lembrar dos nossos pecados. Ele é fiel em mudar a nossa vida. Quem tenta lembrar dos seus pecados para que você volte, é o joelho. Você encontra com um amigo de muitos anos. Qual é a pergunta dele? Você ainda mexe com aquilo? Você ainda é aquilo? Você faz isso ainda? Você é assim? Ai, queridos. É o joelho. Deus não pergunta, não. O que Deus perguntou para Adão e Eva? Chegou lá esbravejando? Quando eles viram quando Deus viu que eles estavam escondidos, então, você está escondendo de mim, Adão? Ah, Senhor, foi por causa do joio doido lá, na forma de uma serpente doida lá. O que são essas coisas para vocês? O que eu disse para você? O pai conversando com os filhos, com a família, com a sua criação. É assim hoje. Caim, o sangue do seu irmão chegou até o céu. E se eu vou saber do meu irmão, será eu tutor dele? Será eu que cuido dele? Não sei do meu irmão, não. Mas o sangue dele chegou a mim. O que você fez, Caim? Por que você deixou Satanás encher seu coração? De um momento para o outro, Caim virou joio doido. Fechou, ódio, angústia, tudo. Matou o irmão. Joio. Muitas vezes, nós matamos o irmão, porque damos ouvidos ao joio. Estamos escutando o que está lá fora. Estamos escutando aquilo que não acontece na nossa igreja e nós não pregamos. Mas quando nós voltamos para Deus, nós passamos a ter vida. Nós passamos a ter o Senhor em nossas vidas. Porque o que dorme não aceita as coisas de Deus. O que dorme revolta contra as coisas de Deus. Mas vai chegar um dado momento, não vai ter como cobrar as coisas de Deus. Em um dado momento, querido, quando você passa uma dificuldade, você pode ser aquele que deu uma cochilada, porque você começa a questionar a Deus, a cobrar de Deus. Senhor, onde é que o Senhor estava? Você não resolveu o meu problema? Senhor, por que o Senhor não viu isso que o inimigo fez comigo? Senhor, por quê? Senhor, por quê? Como que diz o texto que nós lemos aqui? Olha para você ver a cobrança, versículo 27. Olha a cobrança. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Qual foi o questionamento, querido? Aí, o senhor comprou a semente ruim? O senhor não olhou quando o senhor comprou a semente, não? Por que o senhor não levou eu junto com o senhor para olhar essa semente? Por quê? Nasceu o joio junto? Então o senhor
não foi o Senhor que pôs uma semente ruim? Quem é que pôs? Está vendo o texto aqui como já revela como anda o coração, como anda o povo de Deus? Quem semeou então essa semente? Se não foi o Senhor, já questionando, já perguntando, já conjecturando, quem sabe teve uma falha aí, né? De repente, umas sementes xoxas, queridos, Deus só tem boa semente. Deus só tem boa semente. O que vem de Deus, nada é ruim. O que Deus lança em nossas vidas é bênção. Por isso, muitas vezes, o crente de Jesus Cristo, firmado numa congregação, firmado numa igreja, ele começa a desinteressar, ele começa, sabe, quem semeou essa coisa? Por que o pastor falou isso? Começa a colocar a culpa em todo mundo. É culpa da igreja, é culpa do pastor, é culpa do irmão. Mas nunca é culpa de si mesmo, nunca é culpa da pessoa. Nunca aceita a culpa, nunca quer a culpa. O texto aqui é muito claro, queridos. Lá fora, você andando com o joio, sabia que aquele joio nem sempre foi joio? Você veio do mundo, você veio do campo. Você não era joio. Nem sempre você foi joio. Porque você era uma boa semente que Deus plantou. Porque quando Deus criou os céus e a terra e tudo que nela se contém, Ele olhou, contemplou tudo e disse: a minha criação é perfeita, muito bom, tudo é muito bom. Aí veio e semeou o joio. E o joio se disseminou em toda a terra. É isso que nós temos que estar atentos. As coisas de Deus são todas boas, são todas para o nosso crescimento. Nós temos que admitir que falhamos, que precisamos de conserto com Deus. Nós temos a oportunidade de escolher Deus. E nós temos a oportunidade de falar com as outras pessoas a escolha. Qual que é a nossa escolha? O que você quer para a sua vida, para a sua família? Ser guardado em celeiro, no celeiro de Deus? Porque isso é para todos, não tem distinção. Você prefere ser guardado aí? Aceitar o brotar de Deus na sua vida? Ou ser amarrados em feixes e ser queimados? Está vendo como é que sempre Deus coloca a escolha? Não acredito que você vai colocar de Deus na minha vida, não. Não aconteceu nada ainda não. Deus já está usando há muito tempo, mas não acredito. Deus trouxe isso tudo para uma terra sã, para uma terra boa, para um campo bom. Aqui o texto diz que o homem semeou uma boa semente no seu campo. Deus não semeou semente ruim, semente cancerosa, semente assim, semente podre, semente... Não. Semente sem vida? Não. Semeou no campo, no mundo, porque o campo é o mundo. Nós, Israel de Deus, estamos no campo, sendo o povo de Deus que tem que viver separado, mas estamos no mesmo campo. Não existe duas terras, existem nações com as suas diferenças. Terra, só uma. Habitação, só uma, só terra. Não tem habitação em outros planetas. Pode procurar quem quiser. Habitação é na terra. Deus deu forma à terra. Deus criou o homem do pó da terra. Deus tirou do homem a sua companheira. Não tem outro texto que fala que Deus criou outras coisas. Não tem. Há curiosidade no coração do homem. Está vendo o que é joio? Tem gente que estuda a vida inteira para descobrir quem é Deus. E Deus na frente dele o tempo todo. Deus falando com ele através do trigo. Através do trigo no trabalho, através do trigo no telefone, através do trigo nos meios de comunicação.